Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José e agora com a novidade, nós temos conta no Twitter, @Portal do José. Então a gente amplia mais a nossa conectividade, né? E você que está chegando agora, eu vou te convidar a se inscrever aqui no nosso portal e se gostar, compartilhe com os amigos, mande seus comentários. As suas críticas são muito importantes, eu leio tudo que vocês mandam para cá, só não posso ler dos programas anteriores que fica muito pesado, mas os do dia a gente lê e responde todo mundo, tá bom? Então um grande abraço, seja bem-vindo e vamos em frente. Vocês que nos acompanham, vocês sabem que eu tenho anunciado aqui que o presidente da República, ele está na rota de colisão do Tribunal Penal Internacional de Haia. Ele não está livre de responder a processos criminais no Brasil e exteriormente a coisa parece a entrar no radar, começa a entrar no radar do presidente da República. Não adianta os militares brasileiros ficarem magoadinhos, fazerem beicinho e acharem que a expressão genocídio que está sendo utilizada aqui é uma expressão forte demais. É como se os 75.500 brasileiros e brasileiras que morressem até agora tivessem morrido de sacanagem, só para criar manchas no governo que está aí. Não vou nem falar o nome, estou economizando dizer o nome da criatura aqui, gente, para não trazer maus fluidos, né? E a figura continua a ser cada vez mais queimada internacionalmente. A gente tive dando uma olhada aqui no New York Times, um vídeo que tem aqui do Felipe Neto, que está com quase 500 mil visualizações em inglês, né? Onde ele mostra para a comunidade internacional que acompanha o New York Times, que é um dos principais veículos de comunicação do mundo, né? Quem é Bolsonaro aqui no nosso país. E a inteligência norte-americana já sabe disso e Trump foi orientado a se afastar o máximo que ele puder de Bolsonaro, porque Bolsonaro hoje é uma carga tóxica. E uma carga tóxica que não está longe de ser demandado internacionalmente diante do Tribunal Penal Internacional. O site UOL publicou agorinha mesmo, enquanto estou gravando com vocês, essa matéria aqui, que Bolsonaro age para conter crise e houve alerta de Gilmar sobre Tribunal Internacional. O Gilmar Mendes, ele se relaciona com juristas do mundo inteiro, ele faz parte lá de associações acadêmicas e todos estão estarrecidos com o genocídio que está acontecendo no Brasil. Os militares eles podem não ficar satisfeitos com o nome. A gente poderia dar o nome de quê? De morticínio, de pretocínio, de pobrecínio, o pobrecídio, o pretocídio. O que eles gostariam que esse fenômeno que está matando tantas pessoas no Brasil, como é que eles gostariam que isso fosse nomeado, né? Então não tem escapatória. A situação está muito degradante, mas enquanto isso acontece, sob os olhares de muitos incautos, muitas pessoas são crédulas, a área do assalto continua a atuar de uma forma absolutamente contundente e acelerada no nosso país. O mais triste é ver as pessoas que se intitulam como de direita, conservadores, liberais conservadores, apoiarem a sua própria desgraça. Eu gostaria muito que você conseguisse mandar esse vídeo nosso hoje para aquele seu amigo que se coloca nesse campo, né? Para ele entender que o problema do Brasil, o problema econômico do Brasil, não está acontecendo por conta do STF. O Alexandre de Moraes não tem nada a ver com essa história. O Toffoli não é responsável pela tragédia, os 11 ministros não são responsáveis. Assim como o Foro de São Paulo também não é responsável. Os comunistas, que ninguém sabe identificar, figuras estranhas para essa gente que estão infiltradas em todos os cantos, também não são responsáveis pela economia do Brasil. Quem é o homem que é responsável se chama Paulo Guedes. Paulo Guedes é o homem que está implementando no Brasil uma agenda de um grande estelionatário internacional. Aí vocês vão falar, pô, pegou pesado. Não peguei pesado porque a tática do crime é a mesma que já aconteceu em outros lugares e está sendo colocada no colo do povo brasileiro com o silêncio dos grandes meios de comunicação. Por que eu estou dizendo isso, gente? Vamos falar aqui, a gente vai fazer uma viagem aqui no mundo, a gente dá uma olhada aqui nos cadernos econômicos e se depara com esse tipo de notícia. Guedes volta a plano com capitalização da aposentadoria e nova CPMF.
Ou seja, o Guedes está aproveitando essa distração do povo brasileiro para querer reintroduzir novamente um assunto que já foi sepultado pelo Congresso brasileiro, a volta da capitalização. O que é isso senão o comportamento de um estelionatário que percebe que o Brasil não tem governo? E os estelionatários, eles são assim, né? Quando eles percebem que a vítima não está tendo interpretação da realidade, é ali que ele vai cravar o seu punhal de exploração. E quem diz que o presidente é uma pessoa absolutamente incapacitada, uma pessoa que tem um cérebro diminuto, não sou eu só, né? Quando o vice-presidente da República externaliza o que ele pensa sobre o presidente da República de uma forma mais polida, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês, que o presidente é um quadrúpede. Mentalmente é uma pessoa que se comporta pior do que um quadrúpede sem muita imaginação ou inteligência, né? Quando eu falo isso, é muito pesado. Mas e o vice-presidente da República que fala a mesma coisa de uma forma mais polida? Vamos acompanhar aqui. Ele foi muito mais político do que militar, não é? Então ele encerrou a carreira dele num posto, que é o posto de capitão, onde você é muito mais físico do que intelectual. Não é? Quando você muda da parte do físico para intelectual, ele não viveu esse momento dentro da carreira militar. Então, eu preciso dizer alguma coisa? O Mourão está dizendo que ele nunca exercitou o cérebro, presidente da República, e quando ele teria essa oportunidade, ele saiu do Exército, permaneceu essa figura que nós todos conhecemos, né? Então, ele está com o dele na reta, como diz o poeta. E o problema é sabermos o que poderia acontecer com o seu ministro da Economia, que está aproveitando essa pandemia para empurrar no povo brasileiro, além dessa reintrodução da capitalização, uma precarização nas relações de trabalho, criando uma carteira de trabalho, o trabalhador ganhar em horas. Vocês imaginem só, o cara trabalha 3 horas no lugar, aí pega o transporte, trabalha mais 2 no outro, e, segundo o Guedes, se não completar o salário mínimo, aí o Estado complementaria. Isso é uma espécie de uberização da escravatura no nosso país, né? Dos cidadãos que já vivem numa situação de semi-escravidão aqui no nosso país. Enquanto isso, os bancos receberam 1 trilhão e 200 bilhões de reais logo na largada, as empresas estão quebrando e o nosso país está cada vez mais sem perspectiva para o nosso povo. Isso tudo comandado pela figura que está comandando um estelionato contra esse seu amigo conservador, esse que está preocupado com o Foro de São Paulo, está preocupado com o comunista. Avisa para ele que ele está sendo assaltado e ele está concordando com o assaltante. Ele está sendo roubado, está feliz olhando para a cara daquele que está praticando o assalto, não contra o comunista, contra o petista, contra o esquerdista, mas contra ele mesmo, contra a pessoa que está de boa fé. Enquanto eu estou gravando com vocês aqui, os canais de direita continuam a fazer espuma em cima de assuntos diversos. O Terça Livre, que é o principal canal desse pessoal, está entrevistando o Roberto Jefferson, que, diante de teorias conspiratórias, né, passou a ser uma espécie de guru nacional dessa gente aqui no nosso país. Mais um auxiliar para desviar a atenção, para chamar o debate para áreas inúteis, enquanto o assalto continua acontecendo no Brasil. E por que eu digo isso de maneira reiterada? Porque lá no Chile, gente, nessa noite retrasada, o Congresso chileno, ele aprovou uma reforma constitucional e que permite aos cidadãos chilenos terem acesso a 10% do dinheiro que está na mão dos bancos, que foi retirado nesse projeto de capitalização fracassado que Guedes quer introduzir no Brasil. Então, na Deutsche Welle, eles fizeram aqui a matéria e colocaram alguns vídeos. Esses aqui são panelaços a favor dessa reforma constitucional, porque a partir do golpe militar no Chile, no dia 11 de setembro de 1973, que derrubou um presidente eleito, Salvador Allende, porque Allende, a gente tem que fazer um pequeno parênteses, né, ele foi um candidato que surgiu com a união de vários setores progressistas no Chile, e a gente vê essa história, eu estava relendo, né, gente? Até estava me esquecendo de comentar com vocês esse livro aqui do Pablo Neruda, Confesso que Vivi, onde ele fala como as situações econômicas no Chile eram absolutamente degradantes para os trabalhadores chilenos nas minas de salitre,
nas minas de cobre, como essa riqueza toda do povo chileno ia para fora e o povo era espizinhado, era massacrado. Então ele, que seria um candidato à presidência do Chile, ele abriu mão para o Salvador Allende. Eu vou contar isso porque isso vai se conectar com essa história toda que eu iniciei no nosso programa de hoje. O Salvador Allende, quer dizer, o Pablo Neruda nos explica que Salvador Allende se elege presidente do Chile defendendo essas reformas, não era um revolucionário, fazendo algumas reformas de base nas relações de trabalho, na exploração econômica, enfim. E o governo americano, junto com empresas americanas, a CIA e empresas inglesas, patrocinaram um golpe que foi comandado no Chile por um traidor-mor, que foi Augusto Pinochet, que era um general de confiança de Salvador Allende, e entrou para a história fazendo esse ato de traição contra um presidente eleito e mais, proporcionando o assassinato do presidente eleito. E Salvador Allende, mais um parênteses, né, foi enterrado, gente, presidente eleito, foi enterrado somente com a viúva de testemunha cercada por um batalhão numa cova rasa sem identificação. O presidente Salvador Allende só pode ter um enterro digno muitas décadas depois, quando o Chile passou a se redemocratizar e aí já com Pinochet preso, né? Então, inclusive essa figura que o presidente brasileiro tece grandes homenagens e que causou grande transtorno lá no Chile quando ele emitiu suas opiniões favoráveis ao Pinochet. Então, quem trabalhou na implementação desse programa de capitalização no Chile, no meio de uma ditadura, foram os jovens que vieram da escola de Chicago, nos Estados Unidos, utilizando o Chile como cobaia. E nesse lote de pessoas veio também, um tempo posterior, o Paulo Guedes. Paulo Guedes, então, foi trabalhar num governo, se é que a gente pode chamar de governo, né, de um ditador, de um torturador, de um traidor e de um corrupto, porque a família Pinochet ganhou muito dinheiro, os auxiliares e apaniguados ganharam muito dinheiro e as pessoas que já tinham todo tipo de inserção econômica no grande sistema econômico chileno ganharam muito também, como foi o caso da família do atual presidente do Chile, que atuou como pôde contra esses 10% que o povo chileno está passando a ter direito agora, né? Uma curiosidade é que a relatora do projeto foi a deputada Maya Fernández Allende, neta do Salvador Allende. E ela diz o seguinte: o apoio cidadão a esse projeto está diretamente relacionado ao fracasso do sistema AFP, que não se preocupa com as pensões porque são investidoras financeiras. Então, gente, como eu já comentei em outros programas, né, esse modelo fracassado que Paulo Guedes quer introduzir de uma forma estelionatárica no meio da pandemia é um sistema que cada 4 chilenos que chegam no final da sua vida para se aposentar, somente um consegue ter o benefício de ter um salário mínimo, que não dá para nada. Os outros 3 têm que ter uma compensação do Estado chileno. Então o Estado perde, o Tesouro chileno perde, os trabalhadores perdem, a sociedade perde, mas os bancos e administradoras desses 200 bilhões de dólares ganham muito dinheiro. E essa iniquidade que já tinha sido sepultada aqui no Congresso Brasileiro, que Paulo Guedes quer reintroduzir goela abaixo, principalmente desse seu amigo conservador, desse seu amigo de direita, desse seu amigo que vê o Terça Livre, desse seu amigo que está junto com Roberto Jefferson e que acredita em Paulo Guedes, Branca de Neve e os 7 anões. Gente, eu fico por aqui, espero que vocês acompanhem a gente também nas outras redes que a gente está criando aí e vamos cada vez mais jogar luz sobre esses episódios que o Brasil está precisando muito, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, gente!